Yu é um fracassado completamente comum que começou a trabalhar sob o comando de uma chefe linda e intimidadora. Mas tudo muda quando ele descobre que, por trás da fachada, ela é só uma garota doce e desajeitada, doidinha para se soltar e completamente encantada por ele. Tudo começa num dia comum, com Kaoru desfilando até o escritório com seu jeito confiante, exalando estilo como sempre. Assim que pisa na empresa, seus colegas a cercam, elogiando suas conquistas com o mesmo entusiasmo que sua tia elogia o pão quentinho do padeiro. Mas toda essa pose desmorona quando ela tropeça na catraca de acesso numa cena digna de comédia. Dentro da editora, o clima é de correria. Todos trabalham duro, focados em bater metas, mas sem deixar de trocar um bom dia animado. Kaoru, por sua vez, cumprimenta os colegas com um tom meio robótico, quase como se estivesse lendo um script. Enquanto está concentrada em sua mesa, Ren, um colega de trabalho, se aproxima com uma má notícia. Eles não conseguiram contratar Miho Aikawa para o evento. Desesperado, ele pede ajuda. Com um olhar frio, Kaoru dispara que a responsabilidade era dele, mas, num tom prático, sugere chamar Lana Rodrigues como substituta. Ren, aliviado, agradece a ideia genial. Logo depois, Kaoru vai até Kousuke, outro colega, entregar uns documentos. Ele agradece com entusiasmo, mas ela não deixa passar. Com uma bronca, aponta a bagunça na mesa dele, comparando-a a um lixão. Antes que possa continuar, o diretor, Akemi, a chama para uma conversa. Enquanto caminha pelo corredor, os colegas fofocam sobre como Kaoru é fria e assustadora, apesar de sempre acertarem cheio nas decisões. Na sala, Akemi avisa que um novato está chegando e quer que Kaoru seja sua mentora. Ele explica que o rapaz é brilhante, com as melhores notas nos testes da empresa. Kaoru aceita o desafio com sua habitual frieza, mas por dentro está em pânico. Ela, que se esforçou tanto para ser a solitária misteriosa do escritório, não entende por que, de repente, virou babá de um novato. Nesse momento, o novato entra. Atrasado, ele se desculpa, explicando que estava organizando sua mesa de estagiário. Com um sorriso tímido, se apresenta como Yu. Ele pede desculpas por interromper, mas Akemi o apresenta a Kaoru como sua mentora. Yu faz uma reverência respeitosa e diz que está ansioso para aprender com ela. Kaoru responde com seu tom gelado de sempre, mas no fundo, acha ele um cara encantador e decide que vai dar o seu melhor para guiá-lo. Kaoru leva Yu para um tour pelo escritório, começando pelos produtos da empresa. Ela explica que começaram com videogames, mas agora também produzem action figures e quadrinhos. Mostra a mesa dela, a dele, pertinho da sua. A cozinha, a copiadora, o banheiro e até uma pilha de salgadinhos trazidos de viagens de negócios, que ela diz que ele pode pegar à vontade. Satisfeita, Kaoru acha que cobriu tudo. Yu agradece, mas, hesitante, pergunta o que deve fazer agora. Kaoru congela. Na correria, esqueceu de ensinar o principal: como trabalhar. Sem perder a compostura, ela o manda segui-la para uma reunião com um cliente. Veja e aprenda, ordena tentando manter o controle. Ela começa ensinando como entregar cartões de visita, mas num momento de puro caos, todos os cartões voam do porta-cartões. Vermelha de vergonha, ela tenta se recuperar, mas Yu, calmamente, recolhe tudo do chão e devolve com um sorriso. O coração de Kaoru dispara e seu rosto fica mais vermelho que pimenta malagueta. Eles então encontram os agentes de Lana Rodrigues. Kaoru apresenta Yu, que entrega os cartões com confiança. Durante a apresentação do projeto, ela sente o peso do olhar atento de Yu. Querendo impressioná-lo, ela tenta se manter firme, mas a lembrança do fiasco dos cartões a deixa nervosa e ela tropeça nas palavras. Depois da reunião, Kaoru está exausta de tanto tentar ser a mentora perfeita. Percebendo que o horário de almoço está chegando, ela pensa em convidar Yu para comerem juntos, como sua própria mentora fez com ela. Acha que o restaurante onde foi com sua chefe seria ideal, mas trava. Ela, que mal consegue puxar conversa, fica imaginando se é apropriado ou não. Com o coração acelerado e sem saber como agir, Kaoru desconta a frustração em Yu, mandando ele almoçar sozinho enquanto ela corre para outra reunião, tentando disfarçar o nervosismo. Yu aceita a ordem de Kaoru e ela sai apressada, sem nem entender por que fugiu tão rápido. No fim do expediente, Yu se despede dela com um aceno animado, mas Kaoru responde com seu tom gélido de sempre. No fundo, ela sabe que deveria dizer algo motivador, mas antes que consiga, Yu agradece pela orientação do dia e pede desculpas por qualquer erro de novato, confessando que estava nervoso. Kaoru, com sua voz firme, diz que ninguém é perfeito no primeiro dia e que ele pode contar com ela sempre. Yu sorri, aceitando o apoio, e sai. Enquanto ele se afasta, Kaoru ouve os colegas comentando, preocupados, que Yu parecia tenso. No caminho para casa, ela reflete: não está sendo uma boa mentora e precisa mudar. Decide que, para começar, vai ser mais honesta com Yu. No dia seguinte,
Yu está rindo e conversando com Ren e outro colega quando Kaoru chega, assustando Ren com sua presença. Com um tom cortante, ela manda os dois: tirem essas caras de bagunceiros do meu caminho. Ao se sentar, porém, acha que cumprimentou todos com calor. Sério, Kaoru? Nem perto disso. Mais tarde, ela passa uma tarefa para Yu: preparar uma proposta para clientes, seguindo o modelo das antigas dela. Enquanto dá as instruções, Kaoru traça um plano mental para convidá-lo para almoçar. Conforme o horário do almoço se aproxima, ela fica mais rígida, criticando a proposta de Yu, que está uma bagunça, e mandando ele terminá-la depois do almoço. Vendo a oportunidade perfeita, ela se prepara para o convite, mas... cadê o Yu? Ele some da mesa e reaparece com um copo de miojo na mão, dizendo que é seu almoço. Kaoru fica furiosa, falando que ele precisa comer algo mais saudável, mas Yu explica, sem graça, que está apertado financeiramente. Isso amolece o coração dela, que sente pena, mas não sabe como reagir. No almoço, Kaoru come sozinha num restaurante familiar, lembrando de quando sua mentora, Akemi, a levava ali e sempre sabia o que dizer. De repente, seu celular toca. É Hitsu, sua amiga, que a obriga a engolir a comida correndo para atender. Hitsu avisa que elas vão trabalhar mais juntas no futuro e sugere dar uma chance para Yu brilhar. Ela cai na gargalhada ao saber que Kaoru, com sua vibe de meia molhada, virou mentora. Hitsu ainda provoca, lembrando que Akemi a tratava com carinho e que Kaoru precisa fazer o mesmo com Yu, ou ele pode acabar pedindo demissão por causa dela. Isso deixa Kaoru de mau humor. Hitsu sugere que ela compre livros de autodesenvolvimento para aprender a ser uma mentora decente. Kaoru acha a ideia ridícula e desliga, mas no fundo fica pensando. No fim do dia, indo para casa, Kaoru não resiste e passa numa livraria, voltando com uma pilha de livros sobre como ser uma boa mentora. Chegando em casa, percebe que esqueceu de comprar comida. Sem opções, faz um miojo, e logo se dá conta da ironia, depois de ter criticado Yu por isso. Para compensar, toma um suco de vegetais, tentando se convencer que está sendo saudável. Pegando um dos livros, começa a ler. A primeira lição diz que comunicação é tudo, cumprimentar com calor e um sorriso é essencial. Kaoru percebe que nunca sorriu para ninguém no escritório e morre de vergonha só de pensar. Ela tenta praticar um sorriso no espelho, mas o resultado é tão desastroso que ela quer sumir. Outro capítulo diz que ser uma mentora rígida é coisa do passado. O certo é elogiar os acertos e corrigir os erros com paciência para ajudar no crescimento. Kaoru fica tonta, sem saber como fazer isso, e percebe o quanto está despreparada para lidar com pessoas. Distraída, nota que seu miojo virou uma papa. Mesmo assim, pega os hashi e come, enquanto passa a noite inteira estudando. Na manhã seguinte, Kaoru acorda atrasada. Corre para se arrumar, toma banho e se produz como se fosse desfilar. Chega no trabalho na hora exata, e ao ver Yu, se prepara para cumprimentá-lo com um sorriso como o livro ensinou. Mas antes que possa falar, ouve colegas fofocando alto, dizendo que Yu é azarado por ter uma chefe bruxa horrorosa como Kaoru. Ela trava, magoada, e deixa suas anotações caírem, revelando suas dicas para ser uma mentora melhor. Yu, rápido, recolhe tudo e devolve. Quando ela pega as anotações, olha para ele com uma tristeza que ele nunca viu, deixando-o surpreso. Kaoru tenta mandar todos embora, mas Yu a ignora, enfrenta os fofoqueiros e diz que está feliz por trabalhar com ela, que já mostrou um lado gentil e raro. Os colegas percebem que Kaoru está ali, ficam sem graça e somem. Yu pede desculpas por interferir, e Kaoru, com um tom seco, diz que não vai agradecê-lo. Mas baixinho, quase inaudível, murmura um "obrigada". Os dois seguem para o escritório. Dias depois, Kaoru faz uma apresentação sobre um projeto de um maid café onde as garçonetes podem dar um toque especial no chá dos clientes. A ideia é tão ousada que os clientes já enxergam o lucro pingando. Yu, ao lado, observa sua mentora com admiração, impressionado com a desenvoltura dela. Depois da apresentação, os clientes elogiam Kaoru pelo trabalho incrível e dizem que mal podem esperar para colaborar com a empresa novamente antes de se despedirem. Yu e Kaoru fazem uma reverência educada enquanto eles saem. Assim que ficam sozinhos, Kaoru, com seu tom frio de sempre, manda Yu se envolver no projeto do Maid Café e usar suas propostas antigas como referência para criar novas. Enquanto volta para o escritório, ela promete a si mesma que, como boa mentora, vai convidar Yu para almoçar mais tarde e discutir a proposta para os clientes. Kaoru ordena que Yu jogue o jogo do cliente para entender melhor o que criar. Mas Yu é um desastre total no jogo, pior que aspirador de pó tentando sugar uma folha solta. Ele comenta, impressionado, como Kaoru sempre joga os jogos dos clientes antes. Faz parte do trabalho, diz ele, sem saber que Kaoru é uma gamer hardcore em casa, tão viciada que já foi beta-tester de videogames. Vendo Yu penar, Kaoru toma o controle e começa a jogar. Só que, no celular, ela balança de um lado para o outro, atrapalhada,
porque está acostumada com um controle. Na empolgação, acaba caindo da cadeira. Para salvar a situação, Yu sugere que joguem juntos, mas, mesmo assim, continuam péssimos. Enquanto Yu fuça em referências, Kaoru se dedica a melhorar no jogo. Com o horário do almoço se aproximando, o escritório começa a se organizar para sair. Kaoru se cobra para convidar Yu, mas quando está prestes a chamá-lo, o vê concentrado no trabalho e acha que não é o momento. Nesse instante, uma colega pede ajuda com algo, e Kaoru sai da mesa para ajudar. Então Yu, precisando falar com ela, a vê parada perto de outra mesa e hesita. Logo depois, Akemi, a chefe, chama Kaoru para uma conversa, afastando-a ainda mais. De repente, Yu é convidado pelos colegas para almoçar fora. Kaoru, ouvindo isso, se dá conta de que perdeu a chance. Enquanto isso, Akemi pede que ela assuma uma grande responsabilidade, mas Kaoru, distraída pensando em Yu, nem presta atenção. Quando Yu diz que trouxe seu próprio almoço, Kaoru suspira aliviada, mas percebe que aceitou algo da chefe sem nem saber o que. Ela se aproxima de Yu para convidá-lo para almoçar, mas trava ao lembrar que ele já tem comida. Quanto mais pensa em como fazer o convite, mais acha que vai parecer estranha ou pressioná-lo. De repente, Yu puxa um copo de miojo da mochila. Kaoru o encara com um olhar fulminante, e ele, sem graça, promete economizar no próximo mês. Vendo a brecha, Kaoru se levanta decidida e diz que vai levá-lo para almoçar, sem aceitar não como resposta. Como sua mentora, é meu dever garantir que você coma comida de verdade, declara, mandando-o segui-la. Eles vão ao mesmo restaurante familiar de antes, e Kaoru está nas nuvens por finalmente almoçar com Yu, como Akemi fazia com ela. Na época, Akemi a ensinava como mentora, mas também fazia coisas de estagiária, como pegar bebidas para a mesa. Kaoru quer ser assim para Yu, mas, para sua surpresa, ele já pegou as bebidas, mostrando seu lado educado de novato. Eles pedem comida, mas Kaoru nota que Yu escolheu só uma salada barata. Indignada, ela divide metade da sua carne com ele. Yu come, elogia o sabor e agradece, deixando Kaoru vermelha de vergonha. Num impulso, ela pergunta por que ele está tão apertado financeiramente, mas logo se arrepende, achando a pergunta invasiva. Yu, tímido, confessa que gasta com kits de montagem de modelos plásticos, um hobby que acha meio infantil. Kaoru, séria, diz que não há nada de errado em gostar do que o faz feliz, mas o aconselha a cuidar da saúde. Suas palavras animam Yu, que sorri aliviado. Em casa, Kaoru volta ao jogo do cliente e, depois de horas, domina ele completamente, sentindo um orgulho danado. Mas, tão focada, esqueceu de comprar jantar. Sem opções, pega outro miojo e um suco, rindo da própria hipocrisia. Na manhã seguinte, após uma noite inteira jogando, ela vai para o trabalho meio sonolenta, mas confiante de que pode responder qualquer pergunta de Yu sobre o jogo. No escritório, ela espera ansiosa que ele a procure, sonhando em ser como Akemi, que a ajudou tanto no começo da carreira. Kaoru, tentando se aproximar, diz a Yu que ele pode perguntar qualquer coisa diretamente a ela. Yu agradece a oferta, mas, para surpresa dela, diz que acha que vai se virar sozinho e a agradece por se preocupar. Kaoru o observa como um falcão, esperando que ele peça ajuda, mas quando pergunta novamente, Yu insiste que está tudo sob controle. Desconfiada, Kaoru começa a achar que criou um clima pesado, que deixou Yu nervoso demais para perguntar algo. Ela se arrepende de não ter se aberto mais no dia anterior e decide convidá-lo para almoçar novamente, determinada a mostrar que é uma mentora incrível. Ao voltar ao escritório, Kaoru ouve os colegas convidando Yu para almoçar. Ele, gentilmente, sugere incluir Kaoru, mas os outros logo descartam a ideia, dizendo que ela nunca aceita convites e prefere comer sozinha. Kaoru se esconde enquanto eles entram no elevador, sentindo que perdeu mais uma chance. Sozinha, ela almoça em um banco no parque, refletindo sobre como Yu é ótimo no trabalho e se perguntando se tudo que ela ensinou foi inútil. Nesse momento, seu celular toca. São os clientes. Enquanto fala com paixão, Yu e os colegas passam por ali. Ele a vê, totalmente imersa na ligação, e fica admirado com sua dedicação. Naquela noite, com o escritório vazio, Yu decide ficar até mais tarde para trabalhar. Kaoru oferece ajuda, mas ele garante que está bem. Ela desce as escadas, pronta para ir embora, mas para, decidida a não ser a mentora que deixa seu aprendiz trabalhando até tarde. Volta ao escritório, tentando entrar escondida, mas Yu a percebe e pergunta o que está fazendo. Sem graça, Kaoru inventa que também tem trabalho a fazer. Sentada na mesa, ela olha o relógio e sugere que ele vá para casa, mas Yu recusa. De repente, ele diz que a proposta dela o tocou profundamente, que sentiu a paixão no texto e que não quer desapontá-la com algo mal feito. Kaoru, emocionada, sente os olhos marejarem, mas disfarça, dizendo que é só ressecamento. Ela o elogia pelo esforço, mas o repreende, meio brincando para não ficar doente por causa disso. Yu agradece pelo convite para o almoço, comentando que sabe que ela odeia comer com os outros.
Kaoru, corando, corrige rápido. Eu quis almoçar com você. Percebendo o que disse, ela fica vermelha, mas Yu apenas agradece com um sorriso. Mais tarde, ao terminar, Kaoru encontra Yu dormindo na mesa. Aproveitando o momento, ela elogia seu trabalho em voz baixa e coloca um casaco sobre ele para mantê-lo aquecido. Quando Yu acorda, está confuso, sem entender o que aconteceu. Dias depois, Akemi chama Kaoru e Yu para uma reunião. Ela anuncia uma festa de confraternização para celebrar o casamento de um colega, mas também decide incluir uma comemoração pela chegada de Yu à equipe. Akemi coloca Yu como responsável pela organização da festa, dizendo que será uma boa prática para aprender a entreter convidados. Ela pede que Kaoru o oriente, ajudando a escolher o local e um presente para o casal. Yu fica animado, mas Kaoru, por dentro, entra em desespero. Nunca foi a uma confraternização na vida. Depois do expediente, eles vão a uma loja de presentes. Yu pergunta em voz alta o que costumam dar para casais recém-casados, e Kaoru, tentando parecer confiante, diz que ele pode deixar com a profissional, ou seja, ela. Mas, na verdade, ela fuça o celular desesperadamente atrás de ideias, lamentando sua vida de introvertida que nunca foi convidada para casamentos ou festas. Determinada a apoiar Yu, ela começa a procurar no catálogo da loja e encontra 2 canecas de gato combinando, perfeitas para um presente de casamento. Ela pega uma para analisar, sem notar que Yu está observando. Quando ele fala, Kaoru se assusta, deixa a caneca cair e ela se quebra. O atendente corre para ver se está tudo bem, e Kaoru insiste em pagar pelo estrago. O funcionário diz que não precisa, mas Yu interrompe, dizendo que quer comprar um par de canecas para si mesmo. Kaoru o repreende, achando que ele está tentando encobrir seu erro, mas Yu garante que realmente gostou das canecas. Enquanto ele vai pagar, Kaoru fica mortificada de vergonha e promete a si mesma fazer melhor na escolha dos presentes. Depois, eles compram toalhas macias como presente e param para tomar um café. Yu nota que Kaoru toma um café preto puro e fica surpreso. Ela explica com um tom sério que café só serve para manter a energia e que adicionar qualquer coisa estraga o sabor. Logo após, ela se dá conta de como soou pretensiosa e fica sem graça, desejando que o chão a engula. Enquanto Yu toma seu café com leite, Kaoru sente uma pontada de inveja, mas se convence de que precisa tomar o mesmo café puro que sua antiga mentora, Akemi, tomava. Quando dá um gole, porém, solta um grito, chocada com o amargor intenso. Yu, rápido, oferece leite e açúcar, e Kaoru, sem graça, aceita, misturando tudo na xícara. Mais tarde, eles saem para procurar um local para a festa. Kaoru se pergunta se Yu tem lugares favoritos para comer ou beber, percebendo que sabe muito pouco sobre ele, exceto que ele come miojo para economizar. Curiosa, ela pergunta diretamente se ele gosta de beber. Yu responde que não curte álcool, e Kaoru, empolgada, comemora por dentro, já que também não é fã, mas logo volta ao seu jeito frio para disfarçar. Nesse momento, Yu se desculpa por envolvê-la na organização da festa, sabendo que ela evita confraternizações. Kaoru garante que estará lá, já que a festa também é para celebrar a chegada dele. Ela ainda aconselha que ele não precisa aceitar todos os convites, mas Yu, com um sorriso, diz que adoraria sair para tomar algo com ela. Kaoru fica vermelha, responde rápido que não está interessada, mas logo se arrepende porque, no fundo, adoraria sair com ele. No dia seguinte, Kaoru ainda está remoendo o que disse. Ao chegar na mesa, vê a caneca de gato que escolheram na loja. Yu aparece e explica que notou o quanto ela gostou da caneca, então decidiu dar uma para ela, já que só precisava de uma para si. Kaoru, sorrindo e corando, diz que vai usá-la como porta-escovas, tentando esconder a emoção. Dias depois, a festa de confraternização chega. Akemi força Kaoru a fazer um brinde, que ela faz de forma rápida e fria, querendo sumir. Ao se sentar, todos querem conversar e beber com ela, mas Kaoru só tem olhos para Yu, preocupada se ele está se saindo bem. Ela o observa enquanto um colega pergunta como é trabalhar com a temida Kaoru. Yu responde, tranquilo, que gosta de trabalhar com ela e aprecia sua sinceridade ao corrigir seus erros. Quando outro colega oferece cerveja a Yu, querendo vê-lo bêbado, Kaoru interfere, pega o copo dele e vira a cerveja de uma vez, dizendo que foi para checar se não tinha veneno e proteger seu aprendiz. Ela continua bebendo, e quando alguém oferece mais álcool a Yu, Kaoru troca o copo por chá gelado, garantindo que ele não beba. Meia hora depois, Kaoru vai ao banheiro e não volta. Yu, preocupado, a encontra quase desmaiando, dizendo que precisa ir para casa. Ele se oferece para pegar as coisas dela, mas os colegas e Akemi imploram para que Kaoru fique, já que é a primeira vez que ela sai com o time. De repente, Kaoru grita o nome de Yu e, com um tom sério, o repreende pelo trabalho mal feito, dizendo que precisam terminar algo urgente. Discretamente, ela pisca, dando um sinal para ele. Yu entende o código e a segue para fora, enquanto os outros pensam que é trabalho mesmo.
No caminho para casa, Kaoru, já meio cambaleante, pede desculpas pela cena, mas Yu a tranquiliza, dizendo que também não curte festas com bebida e que ela o salvou. Sentindo o efeito do álcool, ela pede para sentar num banco. De repente, pergunta se é uma mentora assustadora, apontando que Yu parecia nervoso na festa, o que a fez pensar que era por causa dela. Yu explica que estava ansioso por ser sua primeira festa, não por causa dela. Aliviada, Kaoru dá uma dica: respirar fundo quando estiver nervoso. Isso faz Yu lembrar do passado, antes mesmo de se conhecerem. Na entrevista para o emprego, ele estava tenso, e Kaoru, sem nem saber quem ele era, sugeriu que respirasse fundo para se acalmar. Yu conta que ela sempre foi gentil desde o primeiro dia e que é ela quem sempre pensa nele. Então, ele repete que adoraria sair para tomar algo com ela. Kaoru, com um sorriso brilhante, diz que também gostaria, mas Yu percebe que ela está completamente bêbada. Ele a ajuda a se levantar. Na manhã seguinte, no escritório, Kaoru reclama que Yu está com um cheiro horrível. Ele explica que após levá-la para casa, dormiu na casa de um amigo e veio direto para o trabalho. De repente, Kaoru nota uma marca de batom na camisa dele. Antes que ela pergunte, um colega provoca Yu, dizendo que ele deve ter tido uma noite quente com a namorada. Kaoru hesita, pensando se deve perguntar se ele tem uma namorada, mas Yu esclarece que a marca foi dela, Kaoru, quando estava bêbada e o beijou na camisa enquanto ele chamava um táxi. Mortificada, Kaoru manda ele tirar a camisa e pegar outra, mas antes que possam continuar, Akemi os chama. Ela informa que os dois serão enviados a Okinawa para uma viagem de negócios. Dias depois, Yu e Kaoru embarcam em um avião rumo a Okinawa, e ela não perde tempo. Logo no início da viagem, lança um olhar sério para ele, lembrando que pontualidade é lei absoluta. Mas aí, quando espiam pela janela, os dois ficam boquiabertos com o mar de Okinawa brilhando como um sonho, todo azul turquesa e hipnotizante, daqueles que fazem o coração dar um pulinho de empolgação. Assim que pousam, eles correm para o aeroporto para encontrar a equipe de fotografia, pronta para registrar as imagens da campanha publicitária. As saudações rolam soltas, cheias de energia, e logo vem o briefing sobre o primeiro local de filmagem. Embarcam nos carros e seguem viagem, e quando chegam na praia, Kaoru sente um calorzinho bom se espalhando pelo peito, como se o lugar já a abraçasse. A sessão de fotos começa pra valer, com a modelo posando como se fosse uma deusa daquelas passarelas da Victoria's Secret, toda confiante e radiante. Mas Yu, curioso como sempre, não se segura e pergunta pra Kaoru por que diabos ela tá de maiô também, se não é ela quem vai desfilar nas fotos. Kaoru gagueja uma desculpa esfarrapada, tentando disfarçar a animação que borbulha dentro dela. Diz que todo mundo tem que entrar no clima, pra não deixar a modelo se sentindo sozinha e exposta. Yu rebate na hora, com aquela lógica afiada. Ora, mas ela tá de maiô porque é o trampo dela. Você não tem motivo nenhum pra isso. A frase cai como um balde de água fria, e Kaoru murcha na hora, o rosto corando de tristeza. Yu percebe o estrago e se atrapalha todo pra consertar. Ei, espera aí, eu não manjo nada dessas regras de ensaio de maiô, vai saber. De repente, um vento traiçoeiro leva o chapéu da modelo pro mar, parando tudo. Mas Kaoru nem pensa duas vezes, sai correndo, mergulha nas ondas sem dó de se molhar e nada com braçadas firmes até pegar o acessório. Quando volta, triunfante e pingando, entrega o chapéu com um sorriso largo e solta. Viu só? Eu tinha razão em vir de maiô pro ensaio. Yu ri e concorda na lata. Pois é, você me convenceu. Da próxima eu também entro nessa de maiô. Kaoru para de repente, se dando conta de como andou animada demais, quase infantil, e aí baixa a bola, o entusiasmo evaporando como espuma no mar. Aí, um dos produtores surge, agradecendo o resgate heróico dela. Mas quando olha melhor, solta um elogio que beira o constrangedor. Nossa, Kaoru, você tá cremosa demais nesse maiô, hein? Tipo, perfeita. Yu assiste a cena, o estômago revirando, e quando o cara se aproxima demais, com a mão esticada como se fosse tocar, ele intervém rápido. Ei, galera! Hora de se juntar para os próximos cliques! Vamos nessa! O sujeito some, e Kaoru solta um suspiro aliviado. Valeu pelo socorro, Yu. Ele acena, mas por dentro fica com um nó estranho no peito, sem entender direito o porquê daquela inquietação toda. Eles mudam de locação, pegam bikes para se locomover e seguem clicando a modelo em cantinhos incríveis da ilha, até o sol se pôr devagarinho. Yu tá dando uma pausa ofegante, quando Kaoru aparece do nada com uma garrafinha de água gelada. Bebe isso aí, vai, senão você desidrata. Os dois se encostam ali, curtindo o pôr do sol que pinta o céu de laranja e rosa, e ela solta sem querer. Você tá se matando de trabalhar, hein? Tô impressionada. As bochechas dela pegam fogo na hora, e ela foge dali rapidinho. Yu só fica olhando, um sorriso bobo se abrindo no rosto com o elogio inesperado. À noite, o grupo invade um restaurante local, e os produtores não economizam nos elogios. Kaoru é a estrela, mandando no ensaio como ninguém.
perfeita no gerenciamento de tudo. Pra Yu também rola um boa garoto, mas ele diz conversa humilde. Ah, ainda tô no básico. Tem muito pra aprender. De repente, o lugar explode numa música folclórica okinawana tradicional e o pessoal incentiva todo mundo a entrar na roda de dança, com aqueles passos ritmados que parecem uma festa ancestral. Os colegas cutucam Kaoru e Yu pra se jogarem, mas pra ela é o pavor puro. Dançar na frente de todo mundo? Imagina só a vergonha. Yu, por outro lado, topa na boa e se mete na bagunça, parecendo o Donkey Kong martelando tambores, todo desajeitado, mas animado. Ele estende a mão pra ela. Vem, Kaoru. Ela hesita, o coração na boca, mas ele insiste. O que vale é curtir, esquece o resto. Aquilo acende uma faísca nela, e Kaoru se levanta, entra na dança, e surpresa das surpresas, adora cada segundo, rindo como uma criança. Quando Yu olha pra ela, Kaoru sorri de volta, e o coração dele dá um salto, daqueles que deixam o mundo mais leve. No quarto dele mais tarde, Yu fica rolando na cama, remoendo aquela sensação esquisita que ronda Kaoru ultimamente. De repente, batem na porta. É ela com um tubo de protetor solar na mão. Olha só, você tá torrado de sol. Toma, passa isso. Ele checa e puta que pariu, ela tem razão. E ainda por cima, é uma campanha de protetor. Kaoru ralha de leve. Como você esquece de passar justo num trampo desses? Yu se sente um idiota, o humor azedando. Mas ela capta na hora e muda o tom pra algo leve, jogando uma piadinha boba que o faz rir. Kaoru cora de novo, o rubor traindo o quanto ela se importa. No dia seguinte, a turma roda Okinawa inteira, clicando a modelo em cenários malucos e variados, todo mundo se divertindo pra caramba no processo. Ao final, rolam parabéns coletivos pelo trampo impecável, e Kaoru solta a bomba. Galera, amanhã é folga total aqui na ilha. Ela fica imaginando o que Yu vai aprontar no tempo livre e um medo bobo a cutuca. E se ele não quiser colar com a chefe chata dele? Um produtor sugere um rolê coletivo pra turistar, mas Kaoru trava só de pensar. Socializar mais? Sua bateria social já tá no vermelho. Yu percebe o pânico no olhar dela e inventa na hora. Ah, gente, a gente já tem planos. Vamos caçar cafés pra inspirar o próximo projeto, que é temático de cafeteria. Kaoru assente vigorosa e os outros topam soltar os pombinhos pros cafés, mas lembram. Atenção, Kaoru. À noite a gente cracha num hotel diferente, hein? Depois, Yu pede desculpa. Desculpa te arrastar comigo. Não quis te forçar. Ela ri aliviada. Bobagem. Você me salvou de um inferno social. Ele puxa o celular pra mapear os cafés e ela se anima, sugerindo os mais tops. Esse aqui tem um café que é tipo um abraço em forma de bebida. E assim rola o dia livre inteiro. Pulando de cafeteria em cafeteria, provando quitutes malucos e bebidas refrescantes, rindo de besteiras e deixando o tempo voar como se Okinawa fosse só deles. Sob o sol brilhante de Okinawa, Yu lança um olhar furtivo pra Kaoru e sente o rosto esquentar. Meu Deus, como ela tá linda com a luz dourada batendo no rosto dela, pensa ele, o coração disparando sem permissão. Mais tarde, enquanto caminham juntos, ele se vira pra ela, todo agradecido. Kaoru, valeu mesmo por colar comigo nesses cafés e por mandar tão bem no trampo. Sério, você é fera. Ela sorri, mas uma pulguinha fica zumbindo na cabeça. Será que ele curtiu mesmo essa viagem, mesmo sendo a trabalho? Será que foi tão legal pra ele quanto tá sendo pra mim? Mas aí, como se o universo adorasse uma zoeira, a tragédia bate na porta. Ao chegarem no hotel onde ficariam hospedados, a recepcionista solta a bomba. Desculpe, mas a reserva de vocês é pra um quarto só. Kaoru pisca, atônita, tentando entender como raios isso aconteceu. Mal sabe ela que o responsável pela reserva deu uma bela de uma preguiça, e por um deslize, acabou juntando os dois num quarto só. Sem perder a pose de chefe, ela aponta pra Yu. Vai tomar banho primeiro e depois a gente resolve essa palhaçada. Enquanto Yu some no banheiro, Kaoru mergulha numa banheira quentinha tentando relaxar. Mas a cabeça dela é um redemoinho. Compartilhar quarto com o Yu? Logo com ele, esse ser de 3 pernas que bagunça os pensamentos dela? Ela suspira, pensando que deve atrair azar como um imã. Lembra de uma vez que algo assim rolou com seu antigo chefe, Ganaki, e já sente o estômago revirar. Não, Kaoru, você dá conta disso, murmura pra si mesma, tentando se convencer que é só mais uma situação esquisita. Quando ela sai do banho e entra no quarto, leva um susto. Yu tá lá, arrumando as coisas dele numa mochila. Ele coça a nuca, meio sem graça. Tô pensando em dormir num cybercafé. Não quero te incomodar, sei que você ia ficar desconfortável comigo aqui. Kaoru trava, o coração apertando. Para com isso, Yu. Ela dispara, bloqueando o caminho dele. Já passei por isso com meu antigo chefe. Não é o fim do mundo. Yu, no entanto, entende tudo errado. Acha que o tal chefe era um cara e, sem querer, uma pontada de ciúme o acerta em cheio. Ele dá um passo pra porta, mas Kaoru não deixa barato.
O que foi? Tá com medinho de perder pra mim naquele joguinho que a gente curte? Yu para, o orgulho ferido. Medo eu? Tô dentro. E assim começa uma maratona épica. Os dois se jogam no jogo, com sacos de salgadinhos espalhados pelo quarto, rindo alto e zoando um ao outro. Kaoru, pra variar, leva uma surra atrás da outra e começa a bufar de frustração. Yu, vendo a cara dela, segura o riso e dá umas dicas. Olha, tenta mirar assim, ó. Quando ela finalmente acerta uma jogada e sorri toda orgulhosa, Yu sente o rosto pegar fogo, mais vermelho que um pimentão maduro. Kaoru percebe e franze a testa. Nossa, tá com a cara toda vermelha, é queimadura de sol? Ele pula da cadeira, atrapalhado. Que? Não, nada disso. Tô indo pegar mais refri, já volto. Enquanto caminha pelo corredor, o coração dele tá a 1000, como se tivesse corrido uma maratona. Por que tá assim, cara? Ele se pergunta. Mas aí, a imagem do tal chefe de Kaoru volta à cabeça, e o ciúme aperta de novo, deixando ele todo confuso. Quando retorna ao quarto, encontra Kaoru apagada no sofá, mas ela acorda num pulo com os olhos brilhando de determinação. Nada de parar, eu quero pelo menos uma vitória. E lá vão eles, jogando até o sol raiar, quase esquecendo que tem um voo pra pegar. Na correria pra não perder o avião, Yu, ofegante, pergunta. E aí, Kaoru, curtiu a noite? Ela, com um sorriso que parece iluminar tudo, responde. Mano, foi muito maneiro. A resposta pega ele desprevenido, e o coração dele dá outro salto, deixando as bochechas vermelhas mais uma vez. Alguns dias depois, a previsão do tempo avisa que vão cair chuvas fortes e tufões na cidade. Por isso, recomendam que todo mundo fique em casa. Mesmo assim, Kanawa sabe que precisa dar um pulo no escritório por vários motivos e de repente se lembra de Yu. Como mentora dele, ela pensa que não pode dar mole e tem que garantir que Yu saia cedo do trabalho hoje. De uma hora para outra, ela viaja na ideia da viagem com Yu, mas logo se recompõe. Depois, se certifica de estar pronta para encarar a chuva usando botas impermeáveis e levando uma toalha. Só que, ao sair, esquece o guarda-chuva em casa. Quando chega no escritório, leva um susto ao ver Yu lá com ela e percebe que estão sozinhos, só os dois. Ela manda apressar o serviço para irem embora logo e os dois começam a trabalhar. Kanawa fica nervosa de estar só com ele, diferente do normal com todo mundo por ali. Se convence de que tá tudo bem, lembrando que passaram uma noite no mesmo quarto, mas diz pra si mesma que aquilo podia ter sido evitado. Aí a chuva aperta mais e eles precisam ir pra uma reunião. Enquanto Kanawa tá de botas impermeáveis, Yu não está, e ela dá bronca nele por isso. Então Yu promete se preparar melhor da próxima vez. Mas, ao chegarem no saguão, Kanawa percebe que deixou o guarda-chuva em casa e vê o quanto fica ridícula agora depois de brigar com Yu por causa das botas, sendo que ela mesma esqueceu o guarda-chuva. Nesse exato momento, Yu tira um guarda-chuva da mochila e entrega para Kanawa usar. Quando ela tenta recusar, ele pega um guarda-chuva menor, dizendo que sempre se previne levando 2, o que faz Kanawa se sentir ainda mais burra. Lá fora, com o guarda-chuva, eles enfrentam a chuva braba. Enquanto Kanawa fica protegida debaixo do guarda-chuva grande, Yu se vira como pode com o pequeno. Vendo isso, Kanawa o cobre e insiste que Yu use o dela, mas ele recusa e sai andando com o menor, que não dá conta da chuva. Cansada daquilo, Kanawa teima que ele use o maior, dizendo que Yu não pode chegar molhado na reunião. Mas Yu pega o guarda-chuva para dividirem, o que faz Kanawa corar quando a pele dele encosta na dela, e juntos vão para a reunião. Debaixo do guarda-chuva, Kanawa sente o corpo quente de Yu encostado no dela, e só aí nota o quanto ele é alto. Depois chegam na reunião e mostram vários produtos para os clientes. Yu toma a frente para apresentar o negócio para os clientes. Vendo aquilo, Kanawa fica impressionada com o desempenho dele, mas irritada porque até agora só tem sido uma senpai patética para ele. Então se diz que precisa mandar Yu para casa cedo. Quando voltam pro escritório, ela seca Yu com a toalha. E enquanto Yu curte ser mimado, Kanawa vê ele igual ao gato dela na casa dos pais. Lá no escritório, Yu pendura o paletó na cadeira. E quando Kanawa vê, acha que ele pendurou errado. Ao segurar, percebe o tamanho dele e fica curiosa. Quando Yu volta com café, flagra ela vestindo o paletó dele e brincando com ele. Ao notar que ele estava olhando, Kanawa dá um gritinho de vergonha. Depois eles ficam vendo a chuva cair e conversam sobre como a nova temporada de One Punch Man tem animação horrível de slideshow. Mas de repente um trovão estoura, assustando Kanawa. Ela se afasta bem da janela e vendo o quanto ela tá apavorada, Yu convida para jogar um jogo de palavras, o que a acalma até o trovão passar. Voltam pro trabalho. Vendo que tá escurecendo, Kanawa diz pra Yu ir pra casa cedo. Ele pergunta se ela vai ficar e ela responde que amanhã vai trabalhar de casa, então precisa terminar umas coisas. Ele pergunta se pode ajudar em algo. E ouvindo isso, os olhos de Kanawa brilham. Então ela pede pra Yu pegar um documento lá no departamento de vendas enquanto ela atende uma reunião online. Ao sair, ela se pergunta como ele consegue ser tão gentil. Depois,
Quando Yu chega no departamento de vendas, encontra uma cara conhecida e se cumprimentam calorosamente. Vendo que Yu tá livre, o cara pede ajuda dele enquanto estiver desocupado, e Yu topa ajudar. Enquanto isso, Kanawa tá terminando a reunião online, achando que mandou bem em despachar Yu pra casa cedo. Mas, pra choque dela, Yu ainda tá no escritório. Quando pergunta, Yu explica que um amigo dele pediu ajuda e que é o mesmo amigo que o ajudou quando tava procurando emprego. Isso enfurece Kanawa. Então ela vai marchando pro departamento de vendas. E ao encontrar o cara, dá uma bronca pesada, dizendo pra não empurrar o trampo dele pro júnior dela. O cara diz pra Kanawa que falou pra Yu que precisava de ajuda só se estivesse livre. Mas Kanawa desmascara a lorota dele e afirma que, como senpai, os dois deviam saber que Júnior quase nunca nega pedido de senpai, coisa que o cara explorou. Ela encara o cara nos olhos e manda não sobrecarregar Yu com o trabalho dele, principalmente quando isso força Yu a fazer hora extra. Quando Kanawa sai, o cara pede desculpa pra Yu e Yu agradece Kanawa por ter falado por ele. Kanawa lembra Yu de que ele sempre pode dizer não se quiser, e Yu entende. Mais tarde, quando estão prestes a ir embora, a tempestade fica ainda mais forte e Kanawa quase voa junto com o guarda-chuva por causa do vento absurdo. Vendo as dificuldades dela, Yu oferece para Kanawa dividir o guarda-chuva com ele, dizendo que, apesar de ser o júnior dela, também é um homem capaz de encarar o vento forte para protegê-la. Kanawa aceita a proposta e eles compartilham o guarda-chuva, caminhando contra toda a força do tufão. Percebendo o quanto Yu é forte e como ele está lutando contra o vento por ela, Kanawa fica vermelha. De repente, o vento quase arrasta os dois e Yu se inclina na direção dela. Ela manda ele se inclinar para o outro lado para não se molhar. Mas Yu pede para ela se inclinar na direção dele, deixando Kanawa mais vermelha ainda. Quando o vento sopra ainda mais forte, ela não tem escolha além de chegar mais perto dele, e os dois andam contra o vento enquanto ficam bem juntinhos, quase colados. Depois, no trem, o clima fica esquisito e tímido entre eles. Ambos se agradecem pelo ótimo trabalho no dia. Quando Kanawa está prestes a descer, Yu entrega o guarda-chuva dele para ela, dizendo que ela deveria levar para casa. Ela retribui o gesto dando a toalha dela para Yu usar mais tarde para se secar. Em casa, Kanawa coloca o guarda-chuva de Yu ao lado do guarda-chuva dela e percebe que está começando a se apaixonar por ele. Enquanto isso, Yu usa a toalha dela em casa, sentindo a mesma coisa por Kanawa. Alguns dias depois, Kanawa está planejando convidar Yu para beber e fica pensando em como deve chamá-lo. Mas, quando está prestes a fazer isso, flagra Yu conversando com outra garota. Kanawa se pergunta quem ela é e suspeita que possa ser uma júnior também. De repente, a garota convida Yu para um festival de fogos de artifício com ela. Kanawa sente uma pontada de ciúme, mas fica contente que o júnior dela está fazendo amizade com outra júnior. Mas aí, alguns colegas de trabalho aparecem, dizendo que querem se juntar ao passeio. Kanawa observa com raiva, pensando que senpais como eles só vão deixar o clima estranho para os juniores. Então ela se mete e diz que também quer ir junto. Ao ouvirem isso, os colegas ficam com tanto medo da presença dela que desistem de participar, dando a vitória total a Kanawa. Logo depois, Kanawa avisa aos juniores que estava mentindo sobre querer ir, e que eles devem curtir o festival só entre juniores. No entanto, tanto Yu quanto a garota convidam Kanawa para ir junto. A nova garota se apresenta como Miu, uma júnior de outro departamento, e explica que a ideia real é todos os juniores novatos da empresa saírem juntos. Ela até mostra para Kanawa que reservou o melhor lugar para ver os fogos. Kanawa fica pasma e acha que eles deveriam ir sozinhos, sem ela estragar a vibe jovem. Porém, Miu insiste que Kanawa vá, dizendo que queria muito conversar e sair com ela há tempos. Naquela noite, Kanawa pensa no que vestir e tem a ideia de usar um yukata, já que é um festival de verão. Ela lembra que a mãe comprou um para ela anos atrás. Quando liga para a mãe para perguntar, a mãe fica animada achando que é para um encontro, mas Kanawa insiste que as bochechas dela não foram clapped. Depois pede uma foto do yukata. Ao ver que o yukata parece meio cringy, decide comprar um ela mesma. No dia seguinte, Kanawa vai ansiosa para a loja de yukata, pensando em qual escolher. Uma atendente tenta ajudar, mas Kanawa, nervosa, trata ela com frieza e a atendente desiste. Folheando o catálogo, Kanawa se pergunta que tipo de yukata Yu gostaria que ela usasse, e logo fica envergonhada com o próprio pensamento. Então pega um modelo mais ou menos e finaliza. Em casa, passa horas vendo vídeos no YouTube para aprender a vestir o yukata, mas falha miseravelmente. No dia seguinte, ela se aproxima de Miu e comenta que pretende usar yukata. Miu reage surpresa. Ninguém tinha planejado usar yukata. Kanawa percebe que se empolgou demais. Mas, por causa dela, Miu decide usar um yukata também. Ao ouvir isso, Kanawa pergunta como Miu veste o dela, e ao descobrir que ela vai em um salão de especialistas, Kanawa decide fazer o mesmo. Depois da conversa, Miu esbarra em Yu e comenta, provocando, que Kanawa vai usar yukata. Yu fica levemente animado com essa imagem na cabeça.
No dia do festival, Yu, Miu e os outros juniores esperam Kanawa chegar. Alguns juniores perguntam a Yu se Kanawa é realmente cruel como dizem os boatos, mas Yu a defende. Nesse momento, Kanawa aparece usando o yukata amarelo dela, deixando Yu sem reação. Depois das apresentações, eles vão comer algo. Kanawa diz que quer macarrão frio, mas Yu e Miu avisam que não tem aquilo ali e sugerem takoyaki. Ao ouvir isso, Kanawa entra no modo Sugar Mommy e passa a carteira para as mãos dos juniores. Quando tentam recusar, ela dá uma bronca dizendo que comida de barraquinha é cara. Ela insiste para que usem o dinheiro dela, então eles aceitam. Eles voltam com takoyaki, algo que Kanawa nunca experimentou. Quando ela morde a primeira bolinha, queima a boca inteira, entrando em desespero enquanto os juniores correm para pegar raspadinha para ela esfriar a boca. Enquanto comem, Miu e Yu brincam um com o outro, e Kanawa fica com inveja, porque Yu nunca brinca com ela daquele jeito. Depois, Yu e Miu vão jogar um jogo de tiro da feira enquanto Kanawa observa. Assistindo os dois, Kanawa vê duas pessoas gentis e calorosas, algo que ela sente que não combina com ela. Sem perceber, começa a andar sem rumo, se perguntando por que está ali. Quando nota, já se perdeu. E ainda quebra a sandália. Para piorar, seu celular está sem bateria. Ela resolve sentar e esperar, refletindo por que sente ciúmes de ver Yu perto de outra pessoa que não seja ela. De repente, Miu aparece. Ela estava procurando por Kanawa. Ao ver que Kanawa quebrou a sandália, Miu se senta ao lado dela. Ela avisa Yu onde Kanawa está e diz que Yu estava morto de preocupação, o que deixa Kanawa corada. Kanawa pede desculpas por estragar o passeio, mas Miu garante que está tudo bem e que ficou honrada em conhecê-la. Miu diz que Yu fala muito sobre Kanawa e como ela é uma ótima pessoa, diferente dos boatos. Kanawa tenta cortar o assunto, mas isso só faz Miu confirmar que Yu estava certo sobre Kanawa ser gentil. Nesse momento, Yu chega correndo, super preocupado. Ao ver que a sandália de Kanawa quebrou, Yu age rapidamente. Usa um lenço e uma moeda para improvisar um concerto, deixando as duas impressionadas. Eles vão assistir os fogos. No meio da multidão, Kanawa estende a mão para Yu segurar. Ele aceita, e os dois ficam vermelhos. Quando chegam ao local reservado, Miu se afasta para comprar bebidas. Os fogos começam a explodir no céu. Kanawa observa Yu ao lado dela e se pergunta se as coisas seriam diferentes entre eles caso ela não fosse a senpai dele. E depois, a rotina do escritório segue firme, até que Yu, distraído com uma tarefa qualquer, de repente avista Kanawa no meio de uma reunião importante. Ela faz sinais desesperados para ele, mexendo os braços como se estivesse afundando num mar invisível. Yu fica perdido, sem entender nada, até que o chefe chama por ela. Nesse instante, Kanawa solta um grito que atravessa a sala inteira. Yu! Pega meu celular na minha mesa! Agora! A ficha cai. Ele entende na hora e sai correndo. Mais tarde, no intervalo, Miu se aproxima com aquele olhar preocupado de amiga que percebe tudo. Tá com cara de quem levou bronca pesada, né? A Kanawa te detonou de novo? Yu suspira, meio cabisbaixo. Detonou, sim. Mas o mais engraçado foi que, quando ela fica nervosa, o sotaque de lá de casa escapa todo. Fica um amor, sério. Miu pisca, sem entender nada. Sotaque de onde, menino? Yu só balança a cabeça, rindo sozinho da cena. Horas depois, já lutando para manter o foco, o celular dele não para de vibrar. Kanawa repara, franze a testa e pergunta o que está acontecendo. Yu desabafa. Meus pais. Mensagem atrás de mensagem. Não me deixam trabalhar em paz. Kanawa cruza os braços, já preparando o sermão. Olha aqui, seu ingrato. Aproveita enquanto eles ainda se importam com você. Mas no segundo seguinte, ela mesma se arrepende do tom duro. Abaixa a voz, quase sussurrando. Aí os olhos dela caem na tela do celular dele e ela vê o apelido que os pais usam. Eushan. O rosto dela se ilumina. Eushan? Meu Deus, que coisinha mais fofa. Yu fica vermelho até a raiz do cabelo. Para com isso, por favor. Ela ri, se divertindo com a cara de vergonha dele. E sugere de repente, por que você não vai visitar eles? Não moram perto? Moram, mas... sei lá. É chato ter pai e mãe que ficam no seu pé o tempo todo. Arrume o quarto, come comida de verdade, blá blá blá. Naquela noite, em casa, Kanawa entende exatamente o que ele sente. Ela mesma evita que os pais vejam o estado do apartamento dela. No dia seguinte, cheia de coragem, ela resolve dar uma volta num bairro comercial que não visitava fazia tempo. Os olhos brilham diante de tantas opções de comida que nunca experimentou. Mas o que realmente faz o coração dela disparar são as bentos com desconto gritando no balcão. Ela já está estendendo a mão para pegar uma quando... Yu aparece do nada, carrinho na mão, como se fosse o dono do pedaço. Kanawa senpai, aqui é o meu bairro. O que você tá comprando de bom? Ela trava. Claro que ela não vai admitir que veio caçar bento de promoção porque não cozinha nunca. Nesse exato momento, os dois avistam um casal escolhendo ingredientes pro jantar juntos, sorrindo um pro outro como se o mundo fosse só deles. Kanawa olha de canto pro Yu e percebe uma pontada de inveja nos olhos dele. O que ela não sabe é que Yu está pensando exatamente o oposto. Será que a gente parece um casal agora? Curiosa, ela solta sem pensar. Yu, você nunca quis uma namorada que cozinha bem?
Ela se arrepende na mesma hora, mas ele responde com calma, quase sonhador. Cozinhar bem é legal, mas eu acho mais incrível ainda aprender juntos. Fazer bagunça na cozinha, errar receita, rir da cara um do outro. Kanawa sente o peito aquecer. Ele insiste. Tá, mas fala logo. O que você veio comprar mesmo? Legumes. Ela mente, rápido demais. Yu se empolga, pega um maço enorme de espinafre e balança na frente dela. Espinafre? Super saudável, rico em ferro, perfeito! Plano do Bento? Destruído em 3 segundos. Na manhã seguinte, Yu repara nos curativos nos dedos dela. Papel? Ele pergunta desconfiado. Corte de papel, isso mesmo. Ela responde rápido, escondendo as mãos. Logo depois, o telefone dela toca. É a mãe. Lembrando do sermão que deu pro Yu, Kanawa empurra um marcador pra ele. Conserta isso pra mim, rápido! E sai atendendo a ligação num canto. Do outro lado da linha, a mãe vai direto ao ponto. Kanawa, você arrumou um namorado ou vou ter que marcar um omiai? Eu tenho namorado sim, tá? Ela quase grita e desliga. Yu ouviu tudo. Ela vira pra ele vermelha como um tomate. Por que você ainda tá aqui? Eu... não entendi o que era pra consertar na caneta. Ela cobre o rosto. O sotaque tinha dominado de novo. Consertar no dialeto dela era guardar. Morta de vergonha, pergunta. Meu sotaque aparece muito, né? Yu tenta mentir, mas a cara dele entrega. Ela suspira e manda. Da próxima vez que eu falar algo que você não entender, me avisa na hora, tá bom? E sai pisando firme. Yu fica ali, pensando que ela tem um baby daddy por aí, sentindo um ciúme que nem explica. O celular toca de novo. A mãe insiste. Quero jantar com você e com o namorado. Quero conhecer meu genro. Kanawa faz uma careta tão grande que Yu pergunta, preocupado. O que houve? Minha mãe quer conhecer meu namorado, né, que não existe. Yu sente o coração dar um salto de alívio. E sem perder tempo, não oferece. Eu topo ser seu namorado de mentira. Depois do expediente, os dois sentam pra alinhar a história. Quando Kanawa revela que o hobby dela é jogar, Yu arregala os olhos. Sério? O meu também. Eu zerava Gun Master 2 no hard com os olhos fechados. E ali, entre risadas e memórias de jogos antigos, a conexão fica mais forte que nunca. No restaurante, a mãe de Kanawa aparece. Linda, jovem, estonteante. Yu quase engasga. Mano, isso é a irmã dela, né? Ele se apresenta nervoso. Prazer, eu sou o namorado da Kanawa. A mãe abre um sorriso radiante. Horas depois, quando o clima está leve, ela solta a bomba. Me conta o que você ama na minha filha. Kanawa congela, vermelha, porque eles não combinaram resposta pra isso. Antes que Yu abra a boca, o celular dela toca. Ela corre pra atender do lado de fora, deixando ele sozinho com a mãe. A mulher suspira, carinhosa. Desde pequena, a Kanawa sempre foi fria e calada. Mas quando alguém precisava, ela fazia tudo. Mesmo que depois a pessoa odiasse ela por isso. Por favor, não odeie minha filha. Yu responde sem hesitar, com o coração na voz. Eu nunca vou odiar a senpai. Eu vi com esses olhos o quanto ela é boa de verdade. Por trás daquela máscara de gelo, tem o coração mais quente que eu já conheci. Do lado de fora da porta, Kanawa ouve tudo. As pernas tremem. O rosto queima. Mais tarde, enquanto esperam o táxi da mãe, a mulher se aproxima de Yu e cochicha com um sorriso malicioso. Eu sei que você não é namorado dela coisa nenhuma. Você a chamou de senpai sem querer. Yu engole em seco. O jogo tinha acabado de ficar muito mais perigoso e muito mais real. Mas a mãe de Kanawa segura a mão dele por um segundo a mais e, com os olhos brilhando de emoção, sussurra. Obrigada por estar do lado da minha filha. Eu fico muito feliz que ela tenha alguém como você. O táxi chega. Antes de entrar, a mãe se inclina pro ouvido do Yu e fala algo tão baixo que Kanawa, ali do lado, não consegue ouvir nada. Yu só assente, sério, guardando o segredo no peito. No dia seguinte, Kanawa parece diferente. Trata Yu com uma delicadeza que ninguém no escritório está acostumado. Quando o almoço dela chega, vem com tomates inteiros de acompanhamento. Ela olha pro prato como se fosse uma bomba relógio. Eu não consigo cortar isso aqui, murmura sem encarar ele. Yu sorri de canto, já sabendo da jogada. Posso comer os tomates por você, senpai? Ela levanta o rosto, assustada. Por quê? Porque cortar, no seu dialeto, também quer dizer comer. E você odeia tomate, né? Kanawa sente o rosto pegar fogo. Ele estava estudando o sotaque dela, por causa dela. O coração dá um pulo tão forte que quase dói. O que minha mãe te falou ontem, antes de entrar no táxi? Yu balança a cabeça, com um sorriso misterioso. Segredo de genro. Dias depois, o escritório inteiro está de pernas pro ar, preparando a abertura do café temático das Racing Girls. Kanawa observa Yu correndo de um lado pro outro, resolvendo tudo com uma calma absurda, e solta sem querer. Você tá mandando muito bem, sério. Ele mostra o vestido que escolheu pro uniforme das funcionárias, curto, fofo, cheio de babados. Kanawa congela. Na cabeça dela passa um filme inteiro. Será que ele gosta de garota que usa esse tipo de coisa? Yu percebe que ela viajou e chama. Senpai? Ela desperta de supetão, recompõe a postura de chefe fria num estalo e sai quase correndo. Tô indo, tchau! Na manhã seguinte, Kanawa dá de cara com um Miu no elevador.
Força um bom dia que sai mais tenso que fio de aço. Mio, claro, já gruda. Me leva pro café hoje, vai. Quero ver essa abertura. Kanawa tenta escapar, mas Mio é insistente. No caminho, Kanawa não se contém e começa a falar sem parar do projeto, do quanto o Yu organizou tudo direitinho, do quanto ele tá brilhando. Mio cruza os braços, com aquele sorrisinho de quem sabe tudo. Tá apaixonadinha, hein? Eu não tô nada! Kanawa grita vermelha como o uniforme das maids. Mio ri alto. Eu tô morrendo de inveja, viu? Você pegou o melhor Kouhai do planeta. Ele anda até mais bonito de uns tempos pra cá. Será que é porque a mentora facilita tanto a vida dele? Quando chegam, a fila já dá volta no quarteirão. Mio arregala os olhos. Mano, por que esse povo chega tão cedo? Até você tá aqui de madrugadinha. Kanawa tenta explicar, gaguejando, que lançamento é assim mesmo, que a adrenalina... Mio só olha com cara de eu avisei. Kanawa quer sumir dentro do próprio uniforme. Assim que entram, vem Yu tentando acalmar o gerente, que está quase explodindo porque o display de produtos ainda não chegou. As duas trocam olhares e, sem dizer nada, começam a ajudar. Yu explica aflito. O fornecedor trocou o horário da entrega. Mio consola rapidinho, mas Kanawa vai direto ao ponto. Marcou muito em cima da hora. Era risco. Yu abaixa a cabeça. Desculpa, senpai. Ela se arrepende na hora. Não, eu que peço desculpa. Eu devia ter acompanhado mais de perto. Os dois se desculpam ao mesmo tempo. Mio e o gerente ficam boquiabertos com a cena. Kanawa corta o climão. Depois a gente conversa. Agora vamos terminar isso aqui. Enquanto arrumam tudo, ela se martiriza por dentro. Ontem mesmo, o Yu tinha comentado sobre a entrega e ela sentiu que algo ia dar errado. E ignorou. De repente, o gerente volta, pálido. 3 temporárias desistiram. Agora, silêncio total. Yu sente o mundo desabar. Desculpa, eu falhei feio. Kanawa põe a mão no ombro dele. Não é sua culpa. Deixa comigo, eu ligo pra uns contatos. Todo mundo volta pro batente. Kanawa olha em volta, vê que o número de funcionários é ridículo pra fila que tem lá fora e some sem avisar ninguém. Yu percebe minutos depois. Cadê a senpai? Mio dá de ombros. Yu desanima total, achando que ela tá furiosa com ele. Até que uma voz firme ecoa atrás dele. Para de ficar aí parado, choramingando e vem trabalhar. Ele vira e quase cai duro. Kanawa está lá, inteira dentro do uniforme de maid fofa, orelhinhas, saia rodada, tudo. Linda e mortificada ao mesmo tempo. Líder tem que dar o exemplo, né? Anda logo. Ela vira pra ir embora, mas já se arrepende do tom. Dá meia volta, agarra a gravata dele, puxa pra baixo e faz cafuné na cabeça dele como quem consola um cachorrinho molhado. Vai dar tudo certo, seu bobo. E sai rebolando cheia de moral, se achando a melhor mentora do universo. Quando o café abre, as outras maids arrasam, dançam, brincam, a galera delira. Kanawa parece que saiu direto de um filme de terror infantil. Anda dura que nem boneco, derruba ketchup no prato de um cliente, pede 1000 desculpas. O cara, coitado, ri amarelo. Eu amo ketchup extra, relaxa. Na mesa seguinte, ela tenta dançar pro jogo de pedra, papel, tesoura. O movimento parece um robô com defeito. O pessoal mal reage, até ganhar. Aí gritam, vibram, batem palma. Kanawa abre um sorriso aliviado, quase chorando de emoção. Pelo menos não sou um completo desastre, pensa, enquanto o coração bate tão forte que parece que vai explodir o laço do avental. O resto do dia é uma sequência épica de desastres gloriosos. Kanawa escorrega no chão molhado, derruba bandejas inteiras, troca pedidos como se estivesse jogando bingo, e a cada erro sente uma pontada de inveja ao ver Mio deslizando entre as mesas como se tivesse nascido para aquilo. Mas ela aperta os dentes, endireita a postura de Maid e faz um juramento silencioso. Não vou desistir. Esse evento é do Yu. Eu vou segurar essa barra até o final. Quando está virando para voltar ao salão, uma garotinha fofa para na frente dela, olhos brilhando. Oni-san, você pode tirar uma foto comigo, por favor? No intervalo, Yu puxa Mio pro canto, voz baixa de preocupação. A senpai tá se matando por minha causa. Ela tá se movendo que nem robô quebrado desde cedo. Mio dá um sorrisinho sábio. Ela não tá se forçando, Yu. Ela quer que você dependa dela. Quer que você precise dela, entende? Yu fica com cara de quem tá tentando resolver um quebra-cabeça de 1000 peças. De repente, um grito ensurdecedor vem do salão. Os dois correm e vêm. Kanawa no palco com as outras maids, tentando acompanhar a coreografia oficial do café. 2 segundos depois, ela tropeça feio e quase voa pro canto. Mal entra correndo e salva a performance. Kanawa volta pro palco dançando que nem o Wall e tentando ser sensual. Até que os olhos dela cruzam com os do Yu na plateia. A alma dela quase sai do corpo e vai embora pro espaço. Mais tarde, lá fora, ela tenta distribuir panfletos. Ninguém pega. Ninguém olha. O vento leva mais flyers do que ela consegue entregar. Yu aparece do lado. Senpai, chega! Os novos funcionários já chegaram, vai descansar um pouco. Ela entende errado, acha que ele tá dizendo que ela é péssima com clientes. Os olhos marejam de raiva. Eu consigo sim! E sai correndo pra continuar. Ninguém liga. Quando os dois param e olham em volta, as outras maids estão perfeitas. Sorrisos brilhantes, bandejas equilibradas.
Kanawa desaba num banquinho, derrotada. Eu sou um desastre com atendimento. Yu senta do lado, tentando animar. Você é genial supervisionando, senpai. Sem você, esse evento tinha virado um caos completo. Eu nem teria chegado até aqui. Ela tá tão pra baixo que o elogio passa batido. Yu muda de estratégia e começa a listar as próprias vergonhas. Eu não sei nadar, já caí da escada rolante 2 vezes. Uma vez prendi o dedo na porta do metrô. Kanawa começa a rir baixinho. Aí ele solta a bomba final. E eu não consigo alisar o cabelo de jeito nenhum. Todo dia venho pro trabalho parecendo um poodle que tomou choque. Ela explode numa gargalhada tão alta que quase chora de rir. O peso some do peito. Ela se levanta, determinada. Tá, mais uma rodada de maid. Eu aguento. De volta ao salão, vem Miu encurralada por um cliente esquisito, daqueles que não param de falar perto demais. Kanawa avança como um tanque de guerra, olhar assassino, voz grave. Algum problema aqui? O cara sorri de orelha a orelha. Eu adoro quando a Mai Jetsundere é brava assim. Yu e Miu ficam paralisados. Kanawa quase derrete de vergonha. No fim do evento, o gerente aperta a mão dos dois, emocionado. Vocês salvaram o dia. Foi incrível. Kanawa ainda acha que foi um fiasco completo. Mais tarde, curiosa, pergunta pro Yu: por que aquele último cliente ficou feliz quando eu fui grossa? Yu mostra o celular. Um pôster de uma personagem de jogo famosa, cabelo preto, olhar mortal, pose autoritária. Exatamente o jeito dela. Ele é seu fã, senpai. Fã da mestre fria, não da maid fofa. Kanawa entra na brincadeira, faz a pose da personagem, braço cruzado, queixo erguido. Como eu fico? Yu coça a nuca, vermelho. Você não é maid, você é master. Ninguém aqui serve você, é você que manda na gente. Miu aparece do nada, agarra o braço da Kanawa e puxa. Bora comemorar com bebida, Master Kanawa. Hoje você merece. Já na porta, Kanawa vira pra trás, dá uma piscadela pro Yu atônito e solta, voz doce e provocadora. Até amanhã, meu Master. E sai rebolando com Miu, deixando Yu plantado no lugar, coração disparado, rosto pegando fogo. E aí, galera? Curtiu o recap de hoje? Se quiserem a parte 8, comentem namorado aqui embaixo, esmaguem o like com força e se inscrevam para não perder nada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.